Salve, salve, galerinha do Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge aqui na área com vocês para trazer mais uma revisão aqui de genética para a terceira série, belezinha? Então vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje? Então na aula de genética de hoje, nós iremos trabalhar algumas questões referentes à herança quantitativa. Então nós vamos trabalhar tanto como que funciona essa herança quantitativa, como que a gente vai trabalhar com ela para a resolução de exercícios. Trabalharemos também a diferença entre herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Além disso, nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre as síndromes cromossômicas, mais a nível para poder diferenciar as três principais síndromes que nós vamos estar estudando hoje. E também vamos trabalhar a questão de linkage e mapeamento cromossômico. Então a aula vai ser bem com bastante conteúdo, mais uma revisão do que vocês já viram com a professora Fran. Belezinha? Então vamos lá. Quando a gente vai falar em herança quantitativa, nós vamos trabalhar com fenótipos com variação gradativa. Nós podemos observar aqui na imagem, aqui o primeiro desenho demonstra um exemplo de herança quantitativa, ou que a gente chama de poligênese, que vai ser gradativo à alteração fenotípica aqui. Então, nós vamos ter várias alturas e vários genes influenciando sobre essa questão aí. Tanto a altura quanto a cor de pele são influenciados por herança do tipo quantitativa. Vamos observar um exemplo clássico aqui na tabela? Aqui nessa tabela, nós podemos observar que nós temos, do lado esquerdo aqui, o genótipo, que vai ser representado aqui por dois alelos, azão, o A e o B, E nós vamos ter do lado direito os fenótipos. Notem que quanto a maior quantidade de alelos dominantes, maior vai ser a tonalidade de pele apresentada. Nós vamos observar aqui no primeiro exemplo, nós vamos ter azão, azão, bezão, bezão, que vai representar o fenótipo negro. Isso, estou levando em consideração que os livros didáticos apresentam quanto à caracterização da cor. Tudo bem? Nós podemos observar que o azinho, azinho, bezinho, bezinho, vai representar o fenótipo branco. Então, a gente também pode chamar isso daqui de genes aditivos. Notem que conforme eu vou aumentando esses genes aqui, conforme eu vou aumentando a quantidade de genes de alelos dominantes, eu aumento a constituição da coloração de pele desse indivíduo. Belezinha? Tranquilo? Então, nós vamos analisar nesse exercício aqui. Vamos acompanhar lá. A cor da pele humana depende de pelo menos 2 pares de alelos, localizados em cromossomos homólogos. A interação gênica que determina a cor é denominada tchananana, a gente tem que descobrir o que é. Entretanto, a cor da pele pode sofrer variações influenciadas pelo ambiente, pois as pessoas que tomam banho de sol ficam bronzeadas, isto é, ficam com cor mais escura devido ao aumento de pigmento chamado tchananana. Vamos ter que descobrir o que é isso. Belezinha? Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. Alternativa A, herança quantitativa e melanina. Alternativa B, pleiotropia e serotonina. Alternativa C, dominância incompleta e eritrocruerina. E alternativa D, epistasia e serotonina. Belezinha? Um tempo para vocês. Belezinha, galera? Conseguiram responder a questão? Vamos só relembrar sobre o que essa questão vai estar abordando com a gente aqui? Então, vamos lá. Então, essa questão ela está abordando referente à cor de pele e à interação gênica que acontece na cor de pele. Nós vamos conseguir observar que a influência da cor de pele é determinada pela herança quantitativa. Então, quem registrou aqui na resposta a alternativa A e que a melanina é o pigmento que dá essa tonalidade para a pele, acertou. Belezinha? Além de falar sobre herança quantitativa, nós vamos abordar também algumas questões referentes a heranças ligadas, restrita e influenciada pelo sexo. Mas para a gente poder relembrar a diferença entre esses 3 tipos de herança aí. Vamos analisar aqui a herança ligada ao sexo, que ela vai ser ligada ao cromossomo X, ou seja, o cromossomo feminino, Portanto, ele é de origem materna. Então, é um
um macetinho para a gente poder lembrar aqui do que é a herança ligada ao sexo. A herança restrita ao sexo, já estou passando para o lado oposto que a gente pode observar, ela é ligada ao Y. Tá? Se ela é ligada ao Y, ela é de origem paterna, só é restrita ao sexo masculino, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouquinho. Nós temos também a herança influenciada pelo sexo. Ela acontece tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, só que ela pode acontecer de formas diferentes. A gente vai ver uma musiquinha depois para poder acompanhar aí. Tá? Vamos ver exemplos? Herança ligada ao sexo, nós podemos ter como exemplo o daltonismo e a hemofilia. Tá? Uma alteração na visualização de cores, que é provocada pelo daltonismo, está ligada ao cromossomo X, tem origem materna, beleza? Quando eu estou falando em calvície, tá? A gente pode ver pela imagem ali, ou pode ver na careca aqui do professor, é uma herança influenciada pelo sexo. Sim, pessoal, existem mulheres calvas também, tá? Não são somente homens. Mas esse gene vai se comportar de forma diferenciada nos dois sexos. No homem vai ser dominante e na mulher vai ser recessivo. Vamos ver uma musiquinha depois para decorar aí. E temos a herança restrita ao sexo, tá? Ou seja, pelos na orelha. Aqui nós temos a hipertricose auricular. Olha a quantidade de pelo que temos na orelha do exemplo aqui. Belezinha? Vamos cantar uma musiquinha aqui, todo mundo junto, para poder lembrar a referência de herança influenciada pelo sexo. Vamos acompanhar a letra lá. A música é Quero Te Encontrar, do Claudinho Bochecha. Tá? Vamos ver se alguém consegue lembrar, só que eu vou cantar um pouquinho aqui do ritmo. Então, vamos lá. Mas uma coisa você tem que entender, a calvície vem para complicar você. No homem é dominante, isso é um bom motivo. Na mulher o mesmo gene é recessivo. Basta um Czinho para não afetar, mas com Czão vai se manifestar. Mas em você, rapaz, a chance é muito mais. Tanto faz Czão, Czinho, tanto faz. Cai. O que isso significa? Vamos retomar a letra? O que está significando essa música? Tá? A calvície é um fenômeno que vai acontecer dentro da genética com herança influenciada pelo sexo. Olha só, ela vem para complicar a nossa compreensão, mas vamos tentar entender o que vai acontecer. No homem vai ser dominante. Então, se esse homem tiver o Czão, ele vai apresentar calvície, ou se tiver Czinho, vai apresentar calvície. Na mulher, ele vai ser apresentado de forma recessiva, pessoal. Tá? Na mulher, de forma recessiva, como a gente pode visualizar também na letra da música aqui. Tá? Então, lembrando que na mulher precisa ser o duplo recessivo para manifestar a calvície. Belezinha? Vamos ao exercício. É um quiz rapidinho aqui. Tá? O que nós vamos ter aqui? A música Genética Tá Com Tudo, uma paródia da equipe Bio, traz a relação entre calvície e o sexo masculino e feminino. A calvície é um exemplo de A. Herança restrita ao sexo, B. Herança influenciada pelo sexo, ou C. Herança ligada ao sexo. Tempo para vocês aí. Beleza, galerinha? Conseguiram encontrar a resposta? Vamos acompanhar novamente o exercício? Então, o exercício fala da música que nós acabamos de cantar, tá? E fala sobre a calvície. A calvície é um exemplo do quê, pessoal? Conseguiram achar? Quem respondeu que a calvície é uma herança influenciada pelo sexo, conseguiu encontrar a resposta, belezinha? Quando eu falo em herança influenciada pelo sexo, é aquela que acontece tanto no homem quanto na mulher, só que de forma diferente, belezinha? Vamos lá? Agora um exercício um pouquinho mais complexo para exigir um pouco do nosso raciocínio. Vamos acompanhar aqui. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo, condicionado por gene situado em um dos cromossomos sexuais. Tá? Então, o que ele está falando ali? Eu tenho, observando aqui, eu tenho esse heredograma, e no heredograma eu vou ter aqui a presença de mulher normal e homem afetado. Notem que para poder responder esse exercício, observem quem que está afetado nessa família. Belezinha? Vamos lá. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que, letra A, a mulher 2 é homozigota, B,
as filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene, ou alternativa C, as mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Esse é um pouquinho mais de tempo para você responder. Beleza, pessoal? Conseguiram encontrar a resposta? Vamos analisar o heredograma novamente? Acompanhe aqui comigo. Tá? Então, o que a gente consegue observar nesse heredograma? O que eu consigo afirmar com certeza? Eu tenho aqui, na geração 3, um homem afetado. Tá? Se esse homem é afetado, esse gene ou veio da mãe dele ou veio do pai dele. Notem que esse homem não é afetado aqui, ó, pessoal. Quando ele não, o pai dele, perdão, não é afetado. Por quê? Porque esse gene, ele está ligado ao X. Portanto, esse gene ligado ao X veio de origem materna. Então, óbvio que eu sei que o 3 vai ser portadora do gene. E também, de quem que veio esse gene para chegar na portadora número 3? Na mulher número 2. Assim, a gente consegue chegar na conclusão de que as mulheres 2 e 3 são portadoras do gene. Tá? Esse é um exemplo de heredograma de herança ligada ao X, ligada ao sexo ali. Belezinha? Então, vamos prosseguindo? Tá? Vamos falar agora, vamos abordar um pouquinho a questão de síndromes cromossômicas. Nós vamos trabalhar 3 síndromes e qual é a característica que essas síndromes vão apresentar nos seus cariótipos. Tá? Então, vamos observar primeiro o que é esse cariótipo. Vamos analisar aqui o slide? Tá? Vamos observar aqui. Então, nós temos aqui um cariótipo que nós consideramos normal. Aqui eu coloquei uma versão colorida para a gente poder identificar que nós temos 22 pares de cromossomos somáticos e um par de cromossomo sexual, somando 23 pares de cromossomos ou 46 no total. Beleza? Tá? Então, esse seria um cariótipo normal. Nós vamos observar agora o que acontece, por exemplo, na síndrome de Down. Vamos analisar qual é a diferença que nós temos aqui desse primeiro desenho para esse cariótipo característico de síndrome de Down. Vamos olhar lá no par 21. Opa, olha só, pessoal, a gente não tem aqui em síndrome de Down, não temos um par no 21. Nós vamos ter o quê? Uma trissomia. Eu tenho 3 cromossomos ali. Isso é característico de síndrome de Down. E eu vou representar como? 47, nesse caso aqui eu tenho uma mulher, ou seja, XX, e mais 21, ou seja, eu tenho um cromossomo a mais no 21 ali. Belezinha? Isso é característico de Down. Vamos observar agora o que nós vamos ter na síndrome de Klinefelter. Tá? Também eu estou fazendo uma comparação entre um cariótipo normal e um cariótipo representando aqui Klinefelter. Tá? Notem que ali eu vou ter um par de X no cromossomo sexual mais um Y. Tá? Vamos analisar lá. Ó. Tá? Então, eu tenho na Klinefelter XXY. Professor, como que eu represento isso, professor? Simples. 47, indicando que eu tenho um cromossomo a mais, XXY. Tá? Mais detalhes para a síndrome, vocês podem estar acompanhando as aulas anteriores para poder pegar as características representadas por cada uma dessas síndromes. Belezinha? E nós temos também a síndrome de Turner. Vocês já conseguem observar o que aconteceu ali? Que diferença que nós vamos apresentar do cariótipo normal para o cariótipo característico de Turner? Tá faltando um cromossomo sexual, né? Qual cromossomo? Não sei. O que nós vamos ter ali? Representando 45 e um X. Tá? Ou seja, eu tenho um cromossomo a menos e esse cromossomo a menos é um cromossomo sexual. Tá? Então, a gente consegue observar ali no slide. Vamos analisar agora esse quiz aqui para a gente poder caracterizar uma das síndromes. A síndrome de Turner trata de uma aneuploidia cujo indivíduo é do sexo feminino e apresenta ovário rudimentar, pouco desenvolvimento das mamas e baixa estatura. Essa síndrome é um tipo de monossomia, que pode ser interpretado pela forma cariotípica. Pessoal, quando eu falo em monossomia, eu tenho o contrário lá da trissomia. Eu tenho um só cromossomo sexual nesse caso. Letra A, 47 XX mais 21. B, 47 XX mais 18. Ou letra C, 45X0. Tempo para vocês aí. Belezinha, galera? Conseguiram encontrar a resposta?
Vamos analisar lá o slide? Tá? Então, nós já falamos em alguns slides anteriores que a característica de síndrome de Turner é apresentar 45x0. Então, quem respondeu a alternativa C, acertou. Belezinha, revisão com síndromes cromossômicas? Então, vamos dar continuidade falando sobre linkage e mapeamento. Pessoal, quando a gente está falando em linkage, a gente está falando desses alelos presentes no mesmo cromossomo. Tá? Quando a gente estava falando sobre a primeira e segunda leis de Mendel, esses alelos estavam presentes em cromossomos homólogos. Tá? Agora, como nós vamos observar no slide, esses alelos eles estão presentes no mesmo cromossomo. Olha só, no slide do canto esquerdo, eu estou mostrando tanto o Azão quanto A quanto B no mesmo cromossomo. Enquanto isso, no desenho da direita, nós vamos apresentar aqui para vocês, tá, o A e o B em cromossomos homólogos, em cromossomos diferentes aí. Tá? Então, o linkage vai estar relacionado com a presença desses alelos no mesmo cromossomo. Isso faz com que eles possam ser separados por crossing over, tá? Que acontece lá na meiose, para quem lembra lá da linha lá da primeira série do ensino médio. Beleza? Então, vamos entender o que acontece. Quando a gente fala de linkage, a gente fala também de taxa de recombinação, ou seja, qual a chance percentual que apresenta esses alelos de se separarem num processo de meiose. Isso depende da distância em que esses genes estão, tá bom? Como a gente pode observar na imagem aqui, ó. Eu estou colocando aqui os alelos parentais, que vão apresentar a maior quantidade nesse exemplo aqui, 48% Azão Bzão, 48% Azinho Bzinho, e os alelos que vão ser recombinantes vão ser aqueles que foram trocados durante o crossing over, tá? Por isso que eu vou chamar de recombinantes. Então, sempre a distância entre esses dois genes está relacionado à taxa de recombinação. Nada melhor, pessoal, do que um exercício que a gente vai analisar agora para poder auxiliar na resolução. Vamos lá? Então, analisando-se dois pares de genes em linkage ou ligamento fatorial, representados pelo híbrido Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho, uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas. Bzão, Rzão, 48,5%, Bzinho, Rzinho, 48,5%, Bzão, Rzinho, 1,5% e Bzinho, Rzão, 1,5%. Tá? O que eu vou ter que analisar aqui? Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes Bzão e Rzão é alternativa A, 48,5 morganídeos, alternativa B, 97 morganídeos, alternativa C, 1,5 morganídeos e alternativa D, 3 morganídeos. Lembrando que a unidade que nós vamos trabalhar para distância entre os genes pode ser tanto unidade de distância ou pode ser morganídeo ou Morgan. Centimorgan também é utilizado. Beleza, pessoal? Então são várias unidades aí. Tempo para vocês pensarem. Belezinha, pessoal? Vocês conseguiram resolver a questão? Vamos lá, vamos acompanhar como que vai resolver esse cálculo? Tá? Então vamos acompanhando aqui. Tá? Então, vamos retomar só a pergunta, eu estou falando, tá, da proporção dos gametas e de linkage. Tá? Então eu vou apresentar aqui a maior quantidade, os 48,5%, vão representar, nesse caso aqui, os parentais. E o que vai sobrar aqui para mim? Vai sobrar os recombinantes, os dois 1,5%. Como que eu vou calcular isso daqui? Aqui, ó, a taxa de recombinação, estou retornando um slide, ela é a soma das porcentagens de descendentes recombinantes. Qual é o valor dos descendentes recombinantes aqui? 1,5. Então, como que eu vou calcular essa taxa de recombinação e também a distância entre esses genes? Simples assim, olha só, pessoal. Recombinados são BRzinho e Bzinho Rzão, e eu vou somar a taxa deles. Cada um tem 1,5%, portanto, 1,5 mais 1,5 vai dar 3%, ou seja, 3 morganídeos, para quem assinalou a alternativa D, está correto. Pode ser 3 centimorgans, pode ser 3 unidades de distância, tá? Então, vai variar de livro didático para livro didático aí, tudo bem? Então, vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre a tecnologia do DNA recombinante. Vamos trazer um pouquinho o nosso conteúdo para genética moderna, para novas tecnologias que surgiram a partir do conhecimento de genética.
Tudo bem? Vamos analisar o que é esse DNA recombinante, verificando esse slide aqui. Aqui eu tenho um exemplo, tá, clássico, que é o exemplo da produção de DNA recombinante de insulina. Antigamente, a insulina era produzida a partir do pâncreas de suínos. Hoje, ela é produzida a partir da tecnologia DNA recombinante, como nessa figura aqui. Eu vou ter um gene-alvo, que é o gene da insulina. O que eu vou fazer com esse gene-alvo? Eu vou inserir esse gene-alvo dentro de um plasmídio bacteriano. Tá? Quando eu faço essa inserção, eu vou estar utilizando uma enzima chamada DNA ligase. Essa enzima vai fazer a ligação dessa gene no plasmídio. Só que esse plasmídio ele não vai conseguir se reproduzir sozinho. Eu preciso fazer o quê? Inserir esse plasmídio, tá, em bactéria. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os produtos da ligação aqui e vou inserir num meio de cultura com bactérias. Tá? Algumas, através de choque térmico, elas vão aderir a esse plasmídio, outras, infelizmente, não. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso selecionar essas bactérias aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o gene de resistência ao antibiótico presente naquele plasmídio. Tá? E essas bactérias elas vão ser colocadas em uma placa com a presença daquele antibiótico. Quando as bactérias sem o plasmídio, elas vão acabar morrendo. Já as bactérias com o plasmídio, que eu quero separar, elas vão sobreviver. Tá? E daí eu consigo pegar essa proteína, ou seja, a insulina, e purificar para poder utilizar em seres humanos. Vamos analisar um quiz aqui. Enzimas de restrição são fundamentais na engenharia genética porque permitem: alternativa A, passagem de DNA através da membrana celular; alternativa B, cortar o DNA onde ocorrem sequências específicas de bases; alternativa C, inibir a síntese de DNA a partir do RNA, síntese de RNA a partir de DNA; e alternativa D, inibir a síntese de DNA a partir de RNA. Tempo para vocês. Beleza, pessoal? Conseguiram encontrar a resposta? Tá? Para que vão servir essas enzimas de restrição? Vamos analisar lá? Tá? Essas enzimas de restrição, elas vão cortar o DNA onde ocorrem sequências específicas de bases. Por exemplo, eu quero colocar aquela minha insulina no meu plasmídio, eu preciso cortar ela de alguma outra estrutura de DNA ali para poder fazer a inserção. Belezinha? E agora uma última questãozinha para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Vamos analisar lá. Os genes A e B encontram-se no mesmo cromossoma, sendo a distância entre eles de 17 unidades. A frequência de gametas azão-bezão formados por um indivíduo azão-bezão, azinho-bezinho, é de A, 8,5%, B, 17%, C, 34%, D, 41,5% ou E, 83%. Um tempo para vocês raciocinarem aí. Belezinha, pessoal? Vamos analisar o cálculo aqui que nós temos que fazer? Tá? Então, o que nós vamos ter? Essas 17 unidades vai representar a soma dos recombinantes. Só que eu quero saber qual a frequência de gametas dos parentais. Então, a primeira coisa, eu vou pegar 100% e reduzir a porcentagem dos recombinantes. Então, 100 menos 17 dá 83%. Só que 83 é a soma de azão-bezão e azinho-bezinho. O que eu tenho que fazer? Dividir por 2 para poder encontrar a frequência de gametas. Então, 83 dividido por 2 vai dar 41,5%. Então, quem marcou a alternativa D, acertou. Pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Tá? Para a gente poder finalizar aqui. Nós falamos um pouquinho sobre herança quantitativa, herança ligada ao sexo, biotecnologia e também a parte de linkage e mapeamento genético aí. Não se esqueçam, pessoal, que o registro de frequência de classe no Classroom mudou. Então, você tem que clicar no link número 1 da atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Daí você garante sua presença e sua participação no Classroom. Tudo bem? Um abraço para todos vocês, um abração virtual e um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.